Quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria e satisfação em poder estar junto com vocês estudando a Bíblia diariamente. Agradecemos a todos vocês que acompanham os estudos, a vocês que compartilham os estudos, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês acompanham os estudos diariamente. É muito importante nós sabermos que nós estamos aqui e você está aí, não importa onde seja, que seja em qualquer país, o importante é que nós estamos juntos, ligados pelo mesmo Espírito para podermos estudar a Bíblia. Queremos mandar aqui um alô especial para Ana Werpel, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Nelma Gomes e também seu filho Wandey, Ricardo Rodrigues e família de Caaporã, na Paraíba, Antônio Albuquerque de Iracemápolis, em São Paulo, Alexandro Santos, Nando, Josi, Sueli, Lucas, Leco, Dona Maria, Gardênia, são de São Cristóvão, em Sergipe. Também Vilani Lopes e Renilda Bispo, todos estão sempre acompanhando os estudos e nós agradecemos a todos vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graças por mais este dia de vida que nos concedes e também pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Nós pedimos uma bênção especial a todos os irmãos e amigos, onde quer que estejam estudando conosco a Bíblia, e especialmente os que estão pedindo orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, conhece as suas necessidades, faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando, então, esta semana, a respeito de Neemias. Neemias, que era copeiro do rei, ele recebeu a incumbência de retornar a Jerusalém para ajudar na reconstrução da cidade e também do templo. Pelo que nós estudamos ontem, em Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4, ele recebeu alguém lá de Jerusalém, em Suzã, que ficava lá no Império Persa, e ele então perguntou como é que estavam os seus irmãos, como é que estava Jerusalém. E interessante que as notícias não foram boas, as notícias não foram agradáveis. Semelhantemente como quando Daniel também recebeu notícias do povo. Por exemplo, nós temos em Daniel, capítulo 1, e nos versos 1 e 2, nos diz aqui a palavra de Deus, palavras do próprio Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel aqui estava em Jerusalém e ele foi levado juntamente com os demais exilados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E as notícias não eram boas. Neemias, então, quando ouve essas notícias de Jerusalém, vejam que quando ele recebeu essas notícias, Zorobabel já tinha ido liderando um grupo para reconstruir a cidade e também para construir o templo. Depois foi Esdras liderando um outro grupo para reconstruir a cidade. E agora vem alguém de Jerusalém e diz que a cidade está em ruínas, os muros estão derribados e o povo está na miséria. Veja que situação! É possível que você, amigo, você, irmão, já foi chamado por Deus, escolhido por Deus para liderar uma igreja, para liderar um trabalho,
E quando você chegou para assumir esse trabalho, você viu que as coisas estavam completamente desorganizadas, a igreja não estava funcionando bem, tinha muitos problemas e o povo não queria ir aos cultos, não queria participar das atividades. É possível que você já tenha enfrentado essa situação. E veja que já tinha alguém antes liderando essa igreja, mas deixou a igreja chegar numa condição em que precisou ser enviada uma outra pessoa para colocar ordem na casa. Você já passou por isso? Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo já passou por essa situação. E quem sabe ainda está passando hoje, enfrentando problemas na igreja que foi escolhido para liderar, para poder colocar a casa de Deus em ordem. E você agora começa a chorar, a clamar a Deus, assim como foi que fez Neemias. Neemias, ele se colocou de joelho perante Deus, ele clamou a Deus, ele começou a realizar jejuns para que pudesse resolver a situação de Jerusalém. E nós, irmãos, precisamos ter uma coisa sempre em nossa mente. Quando nós somos escolhidos para liderar um trabalho, uma igreja, nós não devemos fazer com a nossa própria força, o nosso próprio conhecimento. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, nós temos que nos prostrar diante de Deus, realizar jejuns, campanhas de oração, para que Deus possa trabalhar e fazer o que Ele quer fazer através de você, através de mim, que fomos chamados para esta missão. E então aqui, em Neemias, no capítulo 1 ainda, nos versos 5 até o verso 11, vamos ler essa oração de Neemias? Neemias 1, versos 5 a 11, diz assim: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vejam, esta oração de Neemias se assemelha muito à oração de Daniel lá no capítulo 9. Daniel já havia escrito o livro de Daniel e Neemias, por certo, conhecia muito bem, era familiarizado com este livro de Daniel. E então, o que nós notamos aqui, irmãos, é interessante isso e nós temos que tomar como exemplo. Neemias, ele não diz que somente o povo estava em pecado, não, nós pecamos, ele diz, assim como Daniel também na sua oração. Nós falhamos, sim, nós temos falhado, não tem ninguém perfeito neste mundo. Por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus, não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém e nem santos, somos todos pecadores. E então Neemias, ele se coloca aqui junto com o povo. E essa oração é ela que narra a grandeza de Deus e a pecaminosidade do povo e conclui então com um pedido de ajuda. Essa oração ela é muito parecida com a oração de Daniel no capítulo 9 e então
nós vemos aqui que Neemias ele começa dizendo que Deus é um Deus grande e temível. Interessante, né? Porque as nações pagãs temiam quando ouviam falar do povo de Israel. É por isso que o povo de Israel era tão perseguido e eles sempre eram levados cativos e as nações vizinhas se voltavam contra o povo de Israel porque eles sabiam que tinha um Deus poderoso e temível que estava com eles. Assim também, irmãos, conosco temos um Deus grande e temível. Se nós nos apegarmos a este Deus em oração, em jejum, em estudo da Bíblia, procurarmos fazer a vontade de Deus, como diz aqui Neemias, guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, Deus ele estará sempre conosco e ele não nos abandonará. Então Neemias, ele não teve medo de reivindicar a promessa de Deus e de lembrar a Deus. Ele disse, lembra-te. Por quê? Porque Deus ele não se esquece, mas nós precisamos falar daquilo que Deus prometeu para nós. Eu sei que Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa em sua vida. Reivindique essa promessa, fale com Deus, verbalize essas promessas, não fique calado, porque Deus ele vai cumprir essa promessa. Diga a Deus como fez Neemias, lembra-te. E Deus ele irá fazer com que a vontade dele, o plano dele, o propósito dele para a sua vida e para a minha vida irão se realizar e se concretizar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos voltar amanhã dando sequência a este estudo falando sobre Neemias. Mas lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.